Hora H do Agro, com Kellen Severo. Oferecimento Ihara. Agricultura é a nossa vida. Ihara. Consórcio Nacional Valtra. Seu sucesso em nossos planos. Olá, sejam muito bem-vindos ao Hora H do Agro, um programa onde discutimos e analisamos os temas que mais importam para o agronegócio brasileiro. Vamos aos destaques de hoje. Javier Milei completa 100 dias de governo com avanços na economia argentina. Em pesquisa no agro, a avaliação do presidente é vista como excelente e boa por maioria. No Brasil, cadeia do leite pede socorro ao governo federal. Manifesto reuniu mais de 7 mil pessoas em Minas Gerais pelo fim das importações do Mercosul. E no Rio Grande do Sul, o agro pagará mais impostos a partir de abril, depois de um decreto do governo do estado retirar benefícios fiscais de defensivos agrícolas. E você vai ver também uma entrevista exclusiva com o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro. Ele vai dar detalhes sobre as ações do governo para crédito, crise do leite e renegociação de dívidas. Tem tudo isso, tem muito mais no Hora H do Agro, que já está no ar. O presidente argentino Javier Milei completou nesta semana 100 dias de governo com avanços na economia. Em fevereiro deste ano, a Argentina alcançou o segundo superávit fiscal seguido, ou seja, as receitas do governo foram maiores que as despesas. Em janeiro, o país atingiu o primeiro superávit fiscal em quase 12 anos. A inflação também começou a cair e chegou a 13,2% em fevereiro contra 20,6% no mês anterior. O enxugamento da máquina pública estava entre algumas das principais propostas de governo de Milei. E um levantamento realizado pela Atlas Intel revelou que 40% da população argentina avalia como excelente e boa a atuação de Milei na agricultura, 28% como regular ou mal e 32% como péssimo. Quando comparado com o governo anterior de Alberto Fernandes, 46% disseram que Milei é melhor em relação à agricultura, 23% disseram que é igual e 31% disseram que é pior. Essa pesquisa, ela ouviu 2.238 entrevistados entre os dias 15 e 18 de março. A margem de erro é de 2 pontos percentuais e a confiança é de 95%. E agora no Brasil, nesta semana, produtores de leite pediram socorro ao governo federal. Cerca de 7 mil pessoas se reuniram em Minas Gerais para reivindicar o fim das importações de leite do Mercosul e exigir medidas de apoio ao setor. No encontro, o governador de Minas Gerais, que esteve presente nesse protesto, retirou empresas importadoras de leite em pó de um regime especial de tributação. Já a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais, que liderou essa mobilização, lançou um manifesto pedindo algumas ações ao governo. Entre essas ações estão o fim da importação de leite da Argentina e Uruguai ou medidas compensatórias, um plano de renegociação de dívidas de produtores rurais, a inserção do leite em política permanente do governo e a fiscalização do decreto que concedeu benefício tributário a empresas que comprovarem, ou melhor, que comprarem o leite do Brasil. Em nota, a Câmara de Comércio Exterior, a Camex, afirmou que no momento o tema leite não está na pauta da próxima reunião. Medidas devem ser decididas por um comitê executivo de gestão. Já o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, disse nesta semana que as dívidas dos produtores de leite vão ser repactuadas a partir da próxima semana, mas não deu mais detalhes sobre o assunto. Um levantamento realizado pela Scott Consultoria indica que as importações de leite em pó no primeiro bimestre deste ano são as mais altas desde, pelo menos, 2003, há mais de 20 anos. Em relação ao mesmo período do ano passado, as importações em janeiro e fevereiro são 24,1% maiores, apontou a consultoria. Vamos entender o rumo do mercado de leite a partir desse cenário de importações recordes no primeiro bimestre com a Juliana Pila, é analista da Scott Consultoria. Seja muito bem-vinda, Juliana. Olá, Kellen. Olá a todos que nos assistem.
Muito obrigada pelo convite, é um prazer participar aqui com vocês. Muito obrigado, o prazer é nosso. E começando pelos efeitos dessas importações recordes no primeiro bimestre. Objetivamente, com o maior aumento das importações, houve também efeito no preço? O preço cai à medida que a importação aumenta e ela vai seguir aumentando na sua avaliação? Bom, Kelly, falando especificamente agora de 2024, a gente viu esse recorde aí nas importações de leite em pó, que é o principal produto importado pelo Brasil. Ele ainda, o preço do leite neste período, pensando aí no produtor de leite na média nacional, ele está em alta em função aí de uma menor produção que a gente já vem notando no mercado nacional. Então, isso tem aumentado aí a disputa pelos laticínios. Mas falando com relação às importações, sim, elas prejudicaram a cadeia leiteira em 2023. A gente teve aí, principalmente naquele período de entre-safra, onde normalmente nós costumamos ver o preço do leite ao produtor reagindo. No ano passado, a gente viu um cenário inverso em função dessas importações crescentes, né? Em 2023, nós tivemos uma importação, pensando no leite em pó, quase 90% maior que o ano anterior, e isso acabou afetando a cadeia leiteira de certo modo. Agora, para 2024, as expectativas com relação às importações é que daqui para frente elas comecem a reduzir. Apesar desse volume recorde nesse primeiro bimestre, já em fevereiro a gente observou uma redução nesse volume de leite internalizado aqui pelo Brasil, né? E as expectativas, né, os dados aí parciais de março também mostram isso, que a importação ela deve ter mais um recuo. E pensando aí nos fatores que devem afetar as compras do Brasil no mercado internacional, a gente tem alguns aí que demonstram para a gente que esse volume realmente deve se consolidar menor do que 2023. O primeiro deles é que a gente está vendo um aumento aí de preços no mercado internacional, o que acaba aí, né, prejudicando, né, a competitividade desse produto no mercado internacional frente ao produto no mercado brasileiro. O segundo ponto são essas medidas que o governo vem tomando aí desde o final do ano passado. A gente tem visto várias movimentações com relação a alguns movimentos aí do governo para diminuir essas importações. Aumento de fiscalização, algumas medidas aí, né, compensatórias também que devem ser implementadas. Então, isso também deve colaborar para uma menor importação. O terceiro deles é com relação ao dólar. Inclusive, nessa semana a gente viu um aumento aí do dólar e, em função disso, o preço no mercado internacional também acaba ficando maior, custa mais para a gente comprar esse leite no mercado internacional. E mais um ponto que eu acrescentaria, Kellen, é com relação à produção na Argentina, né? A Argentina é um dos principais países fornecedores de leite aqui para o Brasil e eles vêm passando por alguns problemas com relação a afetando a produção de leite, né? Problemas climáticos e também a crise na Argentina acabou desestimulando a produção no país. Então, é também mais um ponto que colabora para essa menor importação agora em 2024. Mas uma ressalva que eu faço, Kelly, é que assim, a gente está falando de um comparativo com um ano recorde, né? Então, assim, as importações, elas devem sim fechar o ano de 2024 um pouco menores que 2023, mas ainda em volumes considerados altos. Muito bem, dentro desse contexto, esses fatores que você coloca, isso sinaliza para uma recuperação do preço do litro pago ao produtor, porque tem muita gente dizendo que não aguenta mais, que pode sair da atividade, endossando esse movimento, né, de pecuaristas que têm deixado a cadeia leiteira ao longo dos últimos anos em função de dificuldades financeiras. Sim, Kelly. A gente começou o ano com um cenário um pouco mais favorável, conforme eu comentei, né, em função dessa produção, desse desestímulo que a gente viu, principalmente no segundo semestre de 2023, com relação a preços e aumento dos custos de produção. Agora, nesse começo de 2024, esse cenário começa a se desenhar de outro modo, né? A gente vê um preço do leite aí aumentando, a gente teve a terceira alta consecutiva no preço do leite pago ao produtor, considerando a média Brasil no mês de fevereiro, e junto a isso a gente vê uns custos principalmente relacionados à alimentação, custo de milho, custo de farelo de soja diminuindo, o que melhora a margem do produtor de leite. Mas nós estamos falando de uma cadeia
que vem sofrendo aí ao longo dos últimos anos, né, Kelly? Então, assim, é um momento ainda que não é de grandes investimentos na atividade, né? A gente vem falando aí principalmente com relação à rentabilidade de anos que estão, para alguns produtores, negativas. Por função disso que a gente observa muitos produtores saindo da atividade aí nos últimos anos. Juliana, enquanto você traz essas informações para a gente, nós estamos rodando imagens de uma manifestação que reuniu cerca de 7 mil pessoas nesta semana em Minas Gerais para protestar contra as importações do leite. E uma das informações é que há risco de desabastecimento de leite no Brasil em função da crise que está afetando diferentes regiões, a exemplo de Minas Gerais, um grande estado produtor. Quais são os riscos efetivos de faltar leite no Brasil? Bom, Kelly, nós acreditamos que o risco de desabastecimento, apesar de todos esses movimentos, é pequeno, né? Pensando aí no ano de 2023, que foi um ano bastante difícil para a pecuária leiteira, em função dos assuntos que a gente já comentou aqui, a gente ainda observou, segundo os dados do IBGE, uma captação de leite formal crescente em 2023 em relação a 2022, aí na casa dos 2,5%. E assim, a gente observa aí ao longo dos últimos anos, também dados do IBGE, por exemplo, o número de vacas ordenhadas, ele vem reduzindo aí ano a ano. No entanto, a produção ela é crescente, ou seja, o produtor que está ficando na atividade, ele está se especializando e está se tecnificando. Então, assim, essa crise com relação a desabastecimento, eu acho que é muito difícil de acontecer. Muito bem. Agora, inclusive, você preparou para a gente um material mostrando o número de vacas ordenhadas versus produção de leite para trazer uma perspectiva dentro desse cenário, não foi, Juliana? Isso, exatamente. É exatamente isso que a gente acabou de comentar, né? O que a gente percebe é que ao longo dos últimos anos, esses dados são dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né, o IBGE, a gente percebe que o número de vacas ordenhadas, ele vem diminuindo aí ao longo dos últimos anos. No entanto, a produção nesse período, ela vem crescente, ou seja, apesar desse menor número de vacas ordenhadas que a gente tem visto produtores saindo da atividade, os produtores que estão permanecendo, eles estão usando mais tecnologia, eles estão se intensificando, se especializando na área para aumento dessa produção. Muito bem, Juliana, para a gente concluir e trazer uma mensagem clara e direta para a nossa audiência de produtores de leite, qual é o cenário para 24? Vai melhorar ou ainda pode piorar um pouquinho mais? Bom, Kelly, o cenário ainda para 2024 é um cenário mais favorável do que a gente observou em 2023. Isso é um ponto positivo, pensando no preço do leite pago ao produtor e com relação aos custos de produção. Mas são vários os fatores que a gente tem que seguir acompanhando, né? A gente tem aí muito comentado a respeito do clima afetando a produção, então a gente também tem que acompanhar isso de perto. O clima também, ele não afeta somente a produção, né? Também afeta os custos com a alimentação, principalmente. Então, assim, são vários fatores que a gente deve seguir acompanhando. Mas, de modo geral, esse ano vai ser um ano um pouco mais favorável do que a gente viu nos últimos anos para o produtor de leite. Que bom, que bom. Essa é uma notícia que todos esperam. Juliana Pila, você que é analista da Scott Consultoria, fica convidada para voltar sempre. Obrigada pela sua presença. Eu é que agradeço, a Scott Consultoria está sempre à disposição. Obrigada, Juliana, e a Scott Consultoria. E em menos de 10 dias vai começar a valer uma nova taxa sobre o agro, né? Ou melhor, vai ter uma retirada de um benefício fiscal, uma diminuição desse benefício, e isso vai afetar diretamente o setor do agro. E isto tudo para ajudar o governo do estado do Rio Grande do Sul a cuidar do rombo das contas públicas. O governador Eduardo Leite determinou, a partir de um decreto, que no dia 1º de abril haverá a retirada desses benefícios do defensivo agrícola e também vai ter a oneração de alguns alimentos com mais taxas. Como justificativa, o governo gaúcho diz que a receita gerada pelo Imposto sobre Circulação de Mercadorias, o ICMS, está em um dos menores níveis da série histórica em relação ao PIB e afirma ainda que, além de ter sido afetado pela baixa performance econômica do Brasil e do Estado, o governo federal e o Congresso decidiram reduzir alíquotas, gerando perdas de receitas.
E aí a gente fez um levantamento, né? Entre os produtos do agro que vão ter aumento de imposto estão itens básicos na alimentação. Vamos ver. Olha só, a retirada de benefícios fiscais no Rio Grande do Sul, ou melhor, a gente tem aqui aumento da alíquota do ICMS, no caso arroz, feijão, carnes, farinha, açúcar, café, leite, por exemplo. Então a gente tem uma alíquota que vai para 12%, era 7%, vai para 12%. No caso de produtos como ovos, pão, hortifrutigranjeiros, era 0% e vai para 12%. Segundo cálculos da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, uma família gaúcha vai gastar em média R$ 683 a mais para comprar alimentos em função dessa oneração ali com mais ICMS. Outro impacto vai ser na pauta de defensivos agrícolas. O projeto inicial do governo gaúcho previa que 64 setores da economia seriam afetados, mas a proposta final manteve apenas um, o de defensivos agrícolas. Atualmente, os produtos são isentos e agora foi determinado que essa isenção só acontecerá se houver o pagamento de uma taxa para um fundo do Estado. Essa contribuição será de 10% sobre o montante que o setor deixa de pagar de imposto. Você está vendo os detalhes aí no vídeo, 10% no período que vai até setembro de 2024, depois 20% para março de 2025, gradualmente vai aumentando, 30% até setembro de 2025 e chega a 40% a partir de outubro de 2025. Na prática, a Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul fez um cálculo para ver o impacto disso. E há impacto no aumento de custo de produção. Veja que, no caso do arroz, tem R$ 20,90 de impacto por hectare. E assim vai avançando para milho com 11,60, soja 16,70, trigo 16,20 e isso tudo deve gerar um impacto de mais de 700 bilhões de reais com essa mudança nas taxas lá no Rio Grande do Sul. A gente vai então tratar desses assuntos e entender como é que vai ficar a partir de agora. Por isso, nós vamos convidar o Francisco Torma, que é advogado especialista em agronegócio e que tem mais detalhes para a gente. Francisco, seja muito bem-vindo ao Hora H do Agro. Muito obrigado, Kellen. Uma grande satisfação estar conversando com você. Pena que a nossa pauta de hoje não é tão boa assim. É verdade, nada boa porque a gente está falando de aumento de impostos para o agro, né? O governo do Rio Grande do Sul decidiu tirar um benefício fiscal que incidia sobre defensivos agrícolas e decidiu também em aumentar a alíquota de ICMS sobre alimentos básicos, como arroz, feijão, carnes, ovos. Tudo isso para ajudar a conter o rombo das contas públicas. Essa estratégia vai impactar o setor agro de qual maneira na sua avaliação? Vai impactar fortemente, não temos dúvidas nenhuma, tanto de forma direta como de forma indireta. Como é que nasce esse cenário que nós estamos vivenciando agora com esse aumento de tributação? Em 2023, no ano passado, a ideia do governo, e o governo encaminha para a Assembleia Legislativa, a ideia era aumentar a alíquota base do ICMS do Estado de 17% para 19,5%. Essa era a estratégia, o plano A, que o governo chamava de plano A. Obviamente que isso gerou um grande desgaste político dentro da Assembleia, porque os deputados não quiseram se comprometer com o aumento de impostos para o consumidor. É uma coisa muito lógica, né? Ninguém quer se comprometer com algo tão agressivo para a sociedade como o aumento de impostos. O governo federal, o governo do Estado, então, anuncia que vai colocar em prática o plano B. Qual que é o plano B? Exatamente isso que você comentou, retirar incentivos fiscais de setores produtivos que trabalhavam, que tinham incentivos fiscais e onerar a cesta básica de alimentos. Então, pensando nessa primeira estratégia, retirar incentivos fiscais de 64 setores econômico-produtivos aqui do Estado. E nós tínhamos, dentre esses 64 setores, refrigerantes, cerveja, vinho, eletrônicos, móveis e defensivos agrícolas. Então, nós tínhamos um universo de setores que perderiam essa isenção. Ou melhor, até não perderiam a isenção, mas para tê-la precisariam recolher aqueles percentuais que você mostrou na tabela para o Fundo de Reforma do Estado. Então, o governador do Estado do Rio Grande do Sul vai até a Federação na semana passada e lá numa reunião com empresários ele diz que vai revisar esse plano estratégico e remove 63 setores desses 64 setores e diz que esses 63 setores, incluindo aí a cerveja, o vinho e o refrigerante, eles vão continuar podendo trabalhar com esse incentivo fiscal de redução do ICMS.
o único setor que segue convocado para pagar o rombo das contas públicas do Estado do Rio Grande do Sul é o setor de defensivos. E aí nós temos um impacto direto para o produtor rural, porque defensivos vão ficar mais caros. O governo do Estado fez uma grande análise, uma justificativa enorme para tentar explicar para as pessoas que esse aumento não é tão grande assim. E aí você vê nessa tabela que agora há pouco você mostrou, foi indicado ali que o arroz teria um incremento, do custo do arroz, um incremento de R$20 por hectare. Isto na fase preliminar aqui, quando nós estamos falando em 10% de depósito do montante do incentivo fiscal lá para esse fundo. Quando nós estivermos falando lá em 2025, quando for 40%, nós vamos ter um custo por hectare de R$80. Bom, se eu tenho uma lavoura de arroz aí de 1.000 hectares, eu estou falando em R$80 mil que o produtor vai ter que tirar do seu bolso, depositar num fundo de reforma das contas públicas do Estado por incompetência gerencial de vários governos que por aqui passaram e foram cada vez aumentando a sua dívida. Então, na prática é isso. Nós estamos dizendo para o produtor, você está sendo convocado a contribuir para tentar, de alguma forma, tapar esse furo financeiro que as gestões do Estado do Rio Grande do Sul causaram, e é isso, não temos mais muita conversa. Francisco, essa história, essa conversa não está descendo muito bem entre os produtores do setor agro que não gostariam de ter esse ônus. Qual é a chance da medida ser revertida? Foi um decreto e há uma mobilização entre parlamentares do Estado para tentar fazer algum projeto de lei que reverta essa medida, ou você acha que essa situação já é dada como certo, preparem o bolso porque é isso mesmo? Nesse primeiro momento, não tenho dúvidas nenhuma, preparem os bolsos, porque o recado foi muito certo, foi muito específico, muito direto. Dentro da Federação, o governador foi lá e disse, olha, estou retirando 63 setores produtivos desse decreto, e o decreto já está publicado. Ainda não vi a publicação da remoção desses 63 setores, mas enfim, vamos partir do princípio que esses 63 setores serão removidos. O decreto ainda está lá contemplando os defensivos agrícolas. Óbvio que, de uma forma legislativa, por um processo legislativo, nós conseguiríamos consertar isso, remendar isso, mas o processo legislativo, ele não funciona tão rápido e tão breve assim como nós gostaríamos. Então, não tenho dúvidas. Agora, preparem o bolso, porque a partir de 1º de abril o defensivo vai ficar mais caro. E isto, penso eu, e isto não desce bem para o setor, porque nós estamos falando de um setor que vem cambaleando aqui no Rio Grande do Sul depois de 2 grandes estiagens, 2 safras muito ruins de verão. Nós não tivemos grande produção de soja nos últimos 2 anos agrícolas. Esse ano não vai ser espetacular também, porque nós tivemos uma estiagem em janeiro que durou quase todo o mês e vai ter um certo impacto na produtividade. Estamos agora lidando com doenças como ferrugem dentro das lavouras, então eu vejo que os produtores estão preocupados num ano que seria para conseguir recompor um pouco a finança do produtor, porque afinal de contas nós falamos de 2 anos horríveis que passaram agora. E aí, como surpresa, sinceramente eu acho que nós deveríamos estar aqui discutindo ferramentas que desonerem o produtor para que ele consiga sair dessa situação financeira ruim que essas 2 safras ruins geraram, mas não, nós estamos conversando aqui sobre aumento de imposto. E veja, aliás, aumento de tributo. E Francisco, dentro dessa lógica, é o começo? Vem mais por aí? Há um cenário, e o governo do estado também fez um demonstrativo de que o ICMS está sendo usado não só para o Rio Grande do Sul, mas por todos os estados para tentarem se recuperar um pouco dessas questões financeiras. Goiás já fez algo muito semelhante há pouco tempo atrás e deu uma grande repercussão, mas parece que os outros estados foram encaixando, Goiás pioneiro, né, com a taxa do agro, e os outros estados foram encaixando isso, e nós estamos caindo nesse cenário de que o agronegócio é um setor milionário, que o agronegócio é um setor que nunca para, como nós sempre dissemos, nunca para, e parece que o cenário político se desenha para penalizar quem produz. A verdade é penalizar quem produz. E eu vejo ainda nessa questão do ICMS específico uma maldade muito grande quando eu onero o produtor rural, porque dentre vários setores, como por exemplo refrigerante, cerveja e vinho, todos esses outros setores conseguem incorporar no preço do seu produto o custo desse aumento da alíquota de ICMS, sem problema. O refrigerante vai subir alguns centavos, o vinho vai subir alguns centavos, a cerveja vai subir alguns centavos.
o produtor não. O produtor não decide qual é o preço da commodity que ele está produzindo. Então, portanto, o produtor ele tem que amargar esse prejuízo. Ele vai ser no bolso dele essa nova despesa. E isto é mais cruel quando vê que outros setores que poderiam incorporar no preço final do produto essa oneração continuam isentos, e o produtor, comprando seu defensivo, incorporando isso no custo da sua produção, não tem como aumentar o preço do seu produto. Não é ele que decida, não é ele que acorda e diz que hoje ele quer vender um saco de arroz por R$300. Então, isto que eu acho mais grave, isto que penaliza e que mostra uma insensibilidade muito grande com o setor que já vem sofrendo tanto com as últimas situações climáticas. Francisco Torma, advogado especialista em agronegócio, muito obrigada por trazer para a gente os desdobramentos, impactos de tudo isso no Rio Grande do Sul, e a gente vai acompanhar com muita atenção essa oneração do setor agro. Volte sempre, Francisco. Muito obrigado, Kellen. Obrigada a você. E a gente segue em frente porque, em resposta à Associação dos Criadores de Suínos e à Associação Gaúcha de Avicultura, entidades que representam o comércio se manifestaram, em resposta a essa questão do governo, e manifestaram-se contra a decisão do governo do Rio Grande do Sul. Eles afirmam que os preços dos alimentos vão subir e que o resultado será menos produtos na mesa dos gaúchos e menor renda aos produtores rurais do estado. Já a Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul, a Federasul, convocou lideranças para uma mobilização em frente à sede do governo gaúcho no dia 1º de abril. E a gente vai agora lá para o outro lado do mundo, lá para a Europa, porque os protestos do agro contra políticas do governo continuam por lá. Nesta semana, agricultores poloneses utilizaram tratores para bloquear estradas no leste de Varsóvia. Eles são contra as medidas climáticas da União Europeia e também contra as importações que vêm da Ucrânia. No domingo, centenas de produtores rurais da Espanha bloquearam o tráfego na capital espanhola, Madrid, protestando contra o que consideram ser a concorrência desleal de produtos importados e medidas ambientais rigorosas. Eles marcharam do Ministério da Transição Ecológica para o Ministério da Agricultura. A gente vai seguir acompanhando essa onda de protestos. E depois do intervalo, você vai ver uma entrevista exclusiva com o ministro da Agricultura, Carlos Favaro. Ele vai detalhar as políticas de crédito, socorro aos agricultores, produtores de leite e também um plano de resgate ao setor de grãos. Tem tudo isso, tem muito mais. Depois do intervalo, eu aguardo você. O agro, setor que movimenta a economia brasileira, gerando renda, emprego e oportunidades para toda a população. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Ferrugem, mancha-alvo, antracnose, oídio e anomalia da soja são grandes ameaças à produtividade, mas elas não resistem à força da solução inovadora da Irrara. Agora é com Sugoi, o avassalador, o fungicida que traz a praticidade do protetor na fórmula, com o máximo poder da tripla ação contra as doenças da soja. Sugoi é da Irrara. Consulte sempre um engenheiro agrônomo. Olá pessoal, aqui quem fala é Zico. Venho apresentar para vocês uma empresa que é camisa 10 no mundo dos consórcios. O Consórcio Mage. Com quase 4 décadas de tradição, o Consórcio Mage trabalha com consórcio de carros, imóveis, caminhões Volkswagen, equipamentos Caterpillar e máquinas agrícolas das marcas Massey Ferguson e Valtra. Acesse consórciomage.com.br, faça sua simulação e agarre esta oportunidade. Consórcio Mage. Pensar no futuro é agir agora. Sabia que o Brasil é um dos maiores produtores de soja e milho no mundo? Esse mercado movimenta mais de 70 bilhões de dólares anualmente e tem muitas oportunidades. Com o curso de comercialização de soja e milho da NIL, você aprende a negociar preços em bolsas internacionais e proteger seu capital. O professor João Birkan tem mais de 60 anos de experiência e vai te ensinar como ganhar dinheiro no agronegócio. Garantir uma taxa melhor do dólar para daqui a 12 meses. Esse curso é ideal para você que quer trabalhar com trading de soja e milho no mercado financeiro e para você que é produtor e quer potencializar os lucros com sua safra. Ingresse no setor que mais cresce no Brasil. Acesse nilcursos.com.br e inscreva-se. O agro,
setor que movimenta a economia brasileira, gerando renda, emprego e oportunidades para toda a população. Hora H do Agro, com Kellen Severo. E o Hora H do Agro de hoje recebe para uma entrevista exclusiva o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro. Ministro, muito obrigada pela presença conosco aqui nos estúdios. Olá, Kellen. É uma honra para mim estar aqui com vocês. Obrigada. Ministro, você sabe que quando a gente soube da sua presença aqui, logo abrimos nas redes sociais uma caixa de perguntas. E o tema mais pedido foi leite. E o pessoal quer saber como resolver essa crise, principalmente as importações de leite do Mercosul. A minha pergunta para o senhor, para começar, é: o governo pretende criar alguma taxa exclusivamente para limitar a entrada do leite que vem do Mercosul, da Argentina, do Uruguai, prioritariamente? Olha, bom, primeiro dizer que essa é uma crise que ela, de fato, está sendo muito grave, a maior de todas crises de abastecimento de leite no Brasil, de excesso de abastecimento. Isso muito por conta dos efeitos pós-pandemia. Por exemplo, a China deixou de importar leite em pó. Antes, na pandemia, todo mundo, nas incertezas, compraram estoque de alimentos, talvez muito mais do que eram necessários. A incerteza e a pandemia causou isso. E depois o mundo voltando às normalidades, vejam, todos os outros commodities tiveram uma depressão bastante significativa. No caso do leite, foi, inclusive, muito mais grave. Isso permitiu, então, que a vazão do Mercosul, Uruguai e Argentina, principalmente, fosse determinada para o Brasil, o que afetou muito os nossos produtores. Mas desde o começo do mandato do presidente Lula, nós estamos agindo para tentar minimizar esses impactos. Várias ações já foram tomadas. A questão de taxação da importação é impossível fazer por conta do acordo do Mercosul. E precisamos dizer, com muita transparência, lógico, tendo consciência e, inclusive, determinação do presidente Lula, que nós temos que atender de todas as formas necessárias o setor aqui no Brasil, mas o Mercosul é muito importante para o Brasil. Nós somos superavitários na relação comercial com o Mercosul e, ainda mais, com produtos com valor agregado, né? Então, o Brasil não pode ter qualquer tipo de desavença nesse sentido. É óbvio que podemos ter questionamentos, né, de antidumping. E aguardamos isso. Não pode ser uma iniciativa do governo. O governo tem que ser provocado. E até agora ninguém provocou o governo sobre o antidumping. Mas, além disso, tomamos medidas que já foram pleiteadas, por exemplo, pela CNA, pela OCB, de incentivo fiscal para a compra de leite in natura, porque ninguém exporta leite in natura com água, para não pagar, por óbvio, para não pagar frete de água. Então, se a gente incentiva só a compra de leite in natura, desestimula a importação de leite em pó, a compra pelo governo, linhas de crédito para as cooperativas de leite com carência, 5 anos para pagar, para reacomodação do possível endividamento. Então, o governo está agindo de acordo com a demanda da CNA e do OCB. Essa é uma questão muito importante que o senhor coloca, né, que até agora não houve nenhum pedido de antidumping. E a gente viu a CNA anunciando esta semana que vai protocolar uma petição justamente para a Camex investigar a adoção do direito antidumping. E aí, no passado, enquanto essas investigações ocorriam, o governo do Brasil pôde sim taxar esse produto, né, do Mercosul. À medida que a CNA fizer esse movimento, o governo vai taxar para inibir a entrada da importação? Isso seria algo no seu radar? Posso lhe garantir. Eu não quero cravar aqui que será taxado, mas assim que demandado, o governo vai agir. Muito bem. E aí, a próxima pergunta é, dentro dessa perspectiva de que o governo pode agir para limitar a importação, tem uma outra situação, que são os efeitos dessa importação na grande oferta de leite aqui no Brasil, e esse é um dos fatores que também gera crise no setor leiteiro. Tem muita dívida, ministro. E o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, disse que a partir da próxima semana terá repactuação de dívida. Vai ter mesmo? Em quais condições? Para quem? Olha, esse é importante esse esclarecimento. Nós estamos antecipando aqui, praticamente em primeira mão, para você e para os seus ouvintes. O governo do presidente Lula, e ele nos chamou no início da safra, com os intempéries climáticos, com seca, nunca visto o presidente seco, por exemplo, no centro-oeste brasileiro, o achatamento do preço de commodities, tirando renda dos produtores, o endividamento descasado com essas questões, e pediu para que a gente começasse a estudar medidas
para antecipar essa crise. Não existe crise, mas se deixarmos e descuidarmos, vem a inadimplência, vem as multas, os juros começam a trocar de patamares e isso sim vai ser muito preocupante. Então, nós estruturamos algumas medidas importantes, já está sendo levado ao Conselho Monetário Nacional, não foi essa semana, porque era a semana de Copom, e é importante o Copom porque a redução da taxa de juros que ocorreu diminui o impacto fiscal sobre essas negociações, mas há um acordo já dentro do governo, com o Tesouro, o ministro Fernando Haddad, toda a equipe, e serão então anunciados prorrogações dos investimentos para as culturas de soja, de milho, pecuária de corte, pecuária leiteira, do ano vencendo em 2024 para todos esses produtores. Perfeito. Então, só para a gente separar, existe um grande plano de resgate, né, da crise para o setor de leite, que também vai atingir o setor de grãos. Antes da gente avançar para o setor de grãos, só queria entender um pouquinho mais. Todos os produtores de leite vão poder participar dessa repactuação ou tem algum corte específico para tamanho, para... Olha, todos os produtores de leite. Pode ter cortes, é questão de estados. E vou lhe dar aqui mais um spoiler, né? O Nordeste, por exemplo, já teve medida, por conta da seca que tivemos esse ano, já teve medidas autorizando as prorrogações de dívidas dos produtores. Então, se no voto do CMN não tiver constando no Nordeste, é porque já está contemplado. Então, os produtores de leite tenham a consciência que todos serão beneficiados. Já foram, através das suas cooperativas, com remanejamento de recursos do Plano Safra, para financiar as dívidas desses produtores com as suas cooperativas ou das cooperativas com o mercado privado. Cooperativas com mais de 50% de seus associados da agricultura familiar, limite de 20 milhões de reais e juros de 4% ao ano, 2 anos de carência, mais 3 para pagar. Para as demais cooperativas de leite, juros de 8% ao ano, 40 milhões de reais de limite. Então, isso já está disponível, muitas cooperativas acessando os recursos, mas agora nós vamos agir direto para o produtor que tem investimento, além das medidas de incentivo tributário para o leite, como já disse, o leite in natura, que já começa a dar resultado. Porque essas medidas, é importante dizer, por que demorou tanto? É que a medida fiscal, ela precisa de noventena ou quarentena, foram 90 dias desde a publicação até entrada em vigência, que foi agora em 1º de fevereiro de 2024. Então, já dá sinais de que a importação começa a diminuir e os preços começam a melhorar para os produtores. Muito bem, então a gente tem essa expectativa para os próximos dias, para produtores de leite de todo o Brasil, foi o que o ministro nos disse, e a gente vai avançar para uma outra que foi a pauta mais pedida por vocês da nossa audiência, que tem a ver com o pacote de resgate para o setor de grãos. Isso porque parte do Brasil sofreu com quebra de safra e há necessidade de resgatar, de ajudar na renegociação de dívida, tanto produtores quanto empresas. Ministro, o senhor já deu uma dica que o pacote está pronto. Precisa de o quê? De um... Voto no Conselho Monetário Nacional. Mas e para eu me certificar de que eu vou conseguir fazer parte desse plano? Eu preciso de um laudo comprovando? Quais são as regras? Os estados com o estado de emergência, comprovados, que foram generalizados os problemas climáticos, já entra no voto automaticamente. Os outros estados, aí sim, que são pontuais, porque tem muito disso nesse problema climático em algumas regiões. Tem regiões onde um produtor está colhendo 20 sacas de soja por hectare e a 30, 40, 50 quilômetros de distância, outros colhendo 70 sacos de soja por hectare. Então, essas regiões precisará, então, que os produtores se documentem com laudo agronômico e apresentem que ele teve dificuldade na colheita, para que ele possa, então, acessar essa prorrogação. Só para ficar claro, é o laudo mais o decreto de situação de emergência? Não, distintos. Distintos. Quem já tá em regiões comprovadamente que tiveram secas generalizadas, já estará contemplado. Agora, pontualmente, aí, então, cada caso se apresenta e nós vamos estar criando um canal direto com os produtores, através das câmaras setoriais do Ministério da Agricultura, onde as entidades podem levar, olha, tal agência, de tal estado, de tal banco, não está prorrogando, tem o caso aqui, para que a gente possa já estar alinhado
com a cúpula dessas instituições financeiras para que eles possam dar uma atenção especial. Serve para investimento, como serve também para os custeios, né? Aqueles que tiveram os mesmos problemas, os investimentos serão prorrogados e o custeio negociado caso a caso, aqueles que necessitarem. Data de corte, próxima semana, condições dessa prorrogação? A ideia é que seja votado no Conselho Monetário Nacional no próximo dia 29, para que entrar em vigor imediatamente, antes do início do vencimento dos principais investimentos. Lembrando que também é antes da finalização da colheita. Nunca na história desse país se antecipou. O governo já, com a experiência adquirida, foi isso que o presidente Lula nos recomendou. Nós temos experiência, sabemos que depois do fim da safra, onde o produtor já ficou inadimplente, já vem juro de mora, negativação do nome, isso fecha o score, né, abaixa a nota do score do produtor e aí a vida fica muito mais difícil. Antecipadamente, nós vamos estar lançando essas medidas e mais algumas outras que estão sendo planejadas de recapitalização do produtor. Que incluem o que, por exemplo? Linhas de crédito, nós pleiteamos junto ao BNDES e estamos aguardando a análise de uma linha de CPRs, tanto para aqueles que se descapitalizaram, né, que já estavam com fluxo de caixa próprio para financiar suas lavouras e agora não colheram bem, como para aqueles que também colheram mal, não estavam capitalizados e agora ficaram devendo para revendas, distribuidores de combustíveis, etc. Eles podem acessar uma linha, caso aprovado no BNDES, e nós estamos confiantes que isso vai acontecer. Ele pode acessar essa linha para poder recompor essa situação. Além disso, tem uma outra ação importante que nós estamos tomando no âmbito governamental. No intuito de combater a banalização das recuperações judiciais. É um instrumento legítimo, é importante, o mundo todo tem para a recuperação de empresas em dificuldades financeiras, mas não pode ser banalizado, porque isso custa muito caro para o crédito. Exatamente, essa é a questão. O crédito vai ficar mais caro? Claro, porque não está tatuado na testa quem no próximo ano vai fazer uma recuperação judicial. E também, extrapolando os limites legais, e há casos comprovados, não há de que negar, isso traz inseguranças jurídicas nos contratos. Veja, é claro a lei de CPRs, de recuperações judiciais, que CPRs não podem fazer parte de recuperação judicial. Alienação fiduciária não pode fazer parte, ato cooperativo também não pode fazer parte. Então, nós contactamos com o ministro Luiz Felipe Salomão, corregedor CNJ, ele reconheceu que pode estar havendo extrapolamento das decisões judiciais e tomará um plano de providências nos próximos dias para que isso seja seguido uma baliza regulamentar das recuperações judiciais no Brasil. Muito interessante. E nesse contexto que o ministro coloca de alta nos pedidos de RJ dentro do agro, há uma preocupação com o encarecimento do crédito. Vai lembrar que nesta semana a gente teve também a decisão do Copom reduzindo as taxas de juros. E nesse horizonte de juros e de créditos a gente entra na terceira pauta, depois de leite e resgate para o setor de grãos, que é a pauta do Plano Safra. Plano Safra também está entre os temas mais pedidos. Ministro, eu aproveito para trazer a pergunta de uma das nossas telespectadoras, a Paula Lobato, e ela disse assim: por que o Plano Safra 23-24 foi um dos maiores da história e quando a gente vai solicitar não tem recurso do governo disponível? Ô, Paula, olha que obrigado pela sua pergunta, porque é importante esclarecer. Então, nós tivemos algumas mudanças que tiveram um lado positivo, mas também gerou essa dificuldade. Como tem envolvido no Plano Safra a subvenção com dinheiro público, os órgãos de controle, especialmente TCU e CGU, recomendaram ao Ministério da Fazenda que fizesse um leilão para as entidades, as instituições financeiras pudessem acessar os recursos do Plano Safra. Então aí foi o lado bom. 21 instituições financeiras estão aplicando o Plano Safra hoje. Pulverizou mais, deu mais oportunidade aos produtores. Mas a dificuldade acontece que algumas instituições, em especial o Banco do Brasil, que tem a maior capilaridade, ficou com menos recursos na sua carteira disponível para empregar no Plano Safra. Então, quando falta em uma agência, você pode procurar aqui ao redor ou em torno ou em outra região está sobrando. Pois é, se está sobrando, então teve o volume de recursos, mas tem bancos que não estão conseguindo emprestar, porque até às vezes não sabem muito bem como fazer o processo. E aí o que acontece? O dinheiro fica parado? Remanejamento.
Para onde? Para outro banco? Volta para o Tesouro e o Tesouro destina para os bancos que estão faltando. Mas aí é um processo lento, né? E essa é a dificuldade que a gente quer corrigir para o novo Plano Safra. Perfeito. Ter transparência, ter capilaridade, aumentar o número de instituições financeiras, mas colocar o critério de capilaridade em primeiro lugar. Os bancos que têm mais capilaridade, aqui não estou fazendo propaganda, mas é por óbvio que o Banco Brasil é o banco que tem mais capilaridade. Hoje, os bancos cooperativos também estão com boa capilaridade, estão chegando muito bem nas regiões produtoras. E há bancos regionais que pegaram mais recursos, disputaram e ganharam mais recursos do que a sua capilaridade. E aí fica acabando sobrando um pouco de recurso. Então, o ajuste fino será feito para que no ano que vem não tenha essa dificuldade dos produtores. Muito bem, obrigada, Paula, pela pergunta. E a gente vai para uma outra questão. Lembra o ministro de que no último Plano Safra o senhor falou sobre premiar agricultores pelas boas práticas. E uma das medidas era conceder a estes agricultores juros mais baixos, porque afinal de contas eles estavam fazendo algo diferente. Isso não saiu do papel. Por quê? Veja bem, a dificuldade, eu acho que ainda é possível, né? Porque o que falta é a parametrização. De novo, é dinheiro público. Então, quando a gente vai dar um desconto, por que vai dar um desconto para a Kellen ou não dar desconto para o Fávaro? O que a Kellen faz comprovadamente na sua propriedade de boas práticas ambientais? Qual o parâmetro? Qual a certificação? Aí você pode dizer, vocês não sabiam disso? Sabíamos, mas queríamos e precisamos inovar. E um dos parâmetros que é possível certificar é quem tem cadastro ambiental rural já validado. Aí você pode me dizer, mas são muito poucos, menos de 2%. Eu concordo que é muito pouco e por culpa do Estado. Quando eu falo Estado, é o poder público que não tem um instrumento mais facilitador de aprovação. E o produtor não consegue aprovar o seu cadastro ambiental rural. Mas veja bem, mesmo assim, ninguém nunca ofereceu um prêmio para esses poucos que conseguiram vencer essa maratona. E esse é comprovadamente verificado. Então, eu acho que vamos conseguir dar esses descontos para esses, mas estamos trabalhando parametrizações pela Embrapa, por certificadores que consigam demonstrar, por exemplo, que o produtor faz uso de biológicos na sua propriedade, que é uma grande medida conservacionista, que usa de plantio direto no seu plantio, que tem a sua APP preservada, a sua reserva legal constituída, que tem boas práticas sociais com seus colaboradores, mas tudo isso precisa de certificação, de reconhecimento, atestado de veracidade, para que possa dar o desconto, porque afinal de contas é dinheiro público. Muito bem, então a gente vai continuar acompanhando atentamente essa política pública, né, para premiar agricultores que tiverem essas boas práticas com taxas de juros menores, por exemplo. E tem uma outra questão, que é o seguro rural, ministro. Okay. Seguro, o senhor sabe, né? Havia uma demanda bem maior do que a que o governo entregou em termos de recursos, e seguro é um pilar fundamental até para a gente evitar esse problema de endividamento, renegociações. Sem dúvida. Seguro será a prioridade? Sempre foi prioridade. Há 20 anos, e eu, em um determinado momento da história, fico como touro na disputa, porque eu sou representante de classe, e hoje como toureiro sendo ministro, de um lado ou do outro, mas sempre querendo mais recursos para o seguro rural, que é fundamental. Veja, Kellen, que é um instrumento que não é de hoje. Por exemplo, os recursos para o seguro rural, com os ministros que me antecederam, mais recentemente, Marcos Montes, Tereza Cristina, também eram da ordem de R$1 bilhão para subvenção por ano. E que também eram poucos, que também precisavam fazer alguns remanejamentos de acordo com as necessidades orçamentárias do Ministério. Acontece que com as mudanças climáticas cada vez mais rápidas, acontecendo a mudança, por exemplo, de El Niño para Laninha, não há mais período de estabilidade. Sempre existia lá 1 ou 2 anos de estabilidade para mudar de El Niño para Laninha. Hoje muda talvez no mesmo ano. Seca aqui, chuva demais lá, depois já inverte. E isso está trazendo quebras de safras mais constantes, aumento do preço das apólices e diminuição dos recursos a ser cobertos. Claro, porque a seguradora não pode se expor ao ponto de tomar grandes prejuízos. Com isso, precisamos de mais recursos para a subvenção, mas também não é só recurso. Eu acho que nós temos que modernizar o seguro. E já estamos trabalhando. O ex-ministro Roberto Rodrigues me trouxe um modelo mexicano de seguro rural, onde usa muito os algoritmos, a inteligência artificial, o cruzamento de informações
agronômicas, com meteorológicas, recomendações. Se você plantar essa variedade desse ciclo, nessa região, neste período do ano, com essa tecnologia, a sua apólice é mais barata, porque você vai sair de riscos climáticos e de espaçamento de tempo, uma variedade mais curta ou mais longa de ciclo, entendeu? São só exemplos que estou dando. Seguros variáveis, eu posso contratar o seguro só para o plantio ou só para a colheita, eu posso contratar o seguro só para o meu custo ou assumir uma parte do meu custo, se eu, até aqui eu não preciso acionar o seguro. Então essas variáveis tecnológicas vão fazer as apólices serem mais baratas. E outro ponto nós queremos estudar então para implementar no Brasil. E outro ponto que já estamos estudando, a pedido do presidente Lula, da Casa Civil, ministro Rui Costa, com relação ao Proagro. O Proagro, no ano de 2023, se o seguro rural teve recursos públicos da ordem de R$1 bilhão aproximadamente, o Proagro custou aos cofres públicos algo em torno de R$10 bilhões. Não que não seja importante, não que não temos que estar atento aos pequenos produtores que fazem uso do Proagro para se garantir na quebra de sua safra. Mas se a gente botar melhorias de procedimentos, talvez poucos desses migrarem para o seguro rural, adequar um pouco mais, nós podemos economizar talvez de vez 10, gastar 8 ou 7 bilhões com o Proagro e ter mais 1, 2 ou 3 bilhões no seguro rural, aumentando o recurso e aumentando então a participação do governo. Perfeito, então essa é uma das linhas, digamos assim, que o senhor já tem traçado. Já está em andamento essa reformulação, os estudos, como pode ser modernizado o Proagro e o seguro rural. O casamento dos dois, nós queremos apresentar no novo Plano Safra um seguro melhor. Ótimo, então a gente já tem aí uma das diretrizes que é pretendida para o Plano Safra e quais outras? Claro que a nossa audiência quer mais volume de recursos e menos juros. É um sonho ou é algo que pode virar uma realidade? Algo que começa a virar realidade. Nós temos que ter consciência que o Brasil viveu em julho de 2023 o recorde da taxa nominal, da taxa de juros nominal. Por quê? Porque até então nós não tínhamos nenhuma redução de taxa de juros por conta do Banco Central, estávamos com juros básicos, o mínimo, de 13,75% ao ano, com inflação já medida da ordem de 4 e pouco por cento. Se fosse, vamos dizer, 4,75%, nós estávamos com juro real ali naquele momento de 10% ao ano. Agora tem queda, ministro. Então, começa a cair os juros, a taxa básica de juros, o que pode, então, nos deixar a expectativa de que tenhamos um plano safra com taxas de juros menores. Essa é a expectativa que se tem diante do contexto macroeconômico. Exatamente. Ministro, vamos trocar de tema então? A gente vai adiante, saímos de plano safra e vamos tratar de lei antidesmatamento da Europa. Esse também é um tema que interessa demais a nossa audiência e só para todo mundo ficar na mesma página, né? A lei antidesmatamento da União Europeia vai entrar em vigor agora em dezembro de 2024. E tem informação que eles já prorrogaram, né? A lei antidesmatamento ainda parece ter alguma coisa que já está sendo... A prorrogação é para a classificação de risco, padrão alto, médio ou baixo para risco de desmatamento dos países. Será que não é isso? Eu não quero dar certeza. Não tem problema. Mas tem uma mudança. Mas deixar muito claro, o Brasil tem uma posição muito clara com isso. O presidente Lula já deixou claro, inclusive numa bilateral com o presidente da França, Macron. O Brasil tem um código florestal, se não é o mais moderno do mundo, está entre os mais modernos, os mais restritivos aos produtores. E os nossos produtores são adequados a esse projeto, a esse Código Florestal. Veja que a própria ministra Marina Silva diz que menos de 2% de produtores ainda insistem em cometer crimes ambientais, desmatamentos ilegais, queimadas ilegais, invasão de terras públicas. Menos de 2%. Portanto, mais de 98% dos nossos produtores estão adequados a essa legislação. Perfeito. E não vem a União Europeia impor aos nossos produtores qual será o regimento ou será a lei que eles devem ter que cumprir. Essa é a minha pergunta para o senhor, ministro, porque a União Europeia está impondo uma regra e que acaba impedindo a abertura de novas terras e vai contra a soberania nacional. Afinal de contas, nós temos o Código Florestal. Qual é a posição do governo enquanto isso? O Brasil não abre mão da sua soberania e de cumprimento das nossas legislações. Agora, a União Europeia é um importante mercado para os produtos brasileiros, mas não vamos ficar dessa dependência. Se eles insistirem nisso, e veja o tratamento que o presidente Lula está dando na construção de uma nova geopolítica global.
o fortalecimento dos países do hemisfério sul, do sul global, o fortalecimento das políticas públicas com o Oriente Médio, o fortalecimento das políticas públicas com a Ásia, especialmente com a China, Coreia do Sul, Japão, mostra uma nova tendência com a África, todos vindo fazer parte agora dos BRICS, como disse também o Oriente Médio, é um fortalecimento. A Europa é importante, mas se ela quiser exacerbar o limite da soberania do Brasil e do Mercosul, nós vamos buscar alternativas e já estamos o fazendo. O senhor está falando em buscar alternativas, mas essas alternativas são outros mercados. O governo do Brasil, então, vai acatar essa regra da União Europeia ou pretende acionar o OMC? Se ela não porque os órgãos internacionais deixaram de ter eficiência. De pouco adianta acionar a OMC. Mas é uma sinalização de uma contrariedade àquela posição. Mas a contrariedade já está colocada. O presidente Lula já anunciou ao ministro Macron que não vai aceitar, ao presidente Macron. Inclusive tem a visita dele no Brasil aqui e isso será reiterado. Nós ainda acreditamos no acordo Mercosul-União Europeia, mas em bases equilibradas, com respeito à soberania de ambos os lados. Mas isso não significa que nós vamos ficar só rodeando em volta do mesmo assunto. Nós vamos buscar alternativas e estamos fazendo. A ampliação dos nossos negócios, das relações comerciais, como disse, com a África, com os asiáticos, com o Oriente Médio, são completamente viáveis para suprir qualquer tipo de demanda que possa ser tida com a União Europeia. Muito bem. Ministro, para a gente encerrar, o senhor sabe que um dos temas que a nossa audiência tem muita preocupação é com o direito de propriedade privada. E sabe também... Eu vou lhe dizer, eu defendo direito de propriedade. Já ouvi o senhor falando sobre isso. Pra porém... Todos, inclusive para quem não tem. Porém, nós temos um aumento do número de invasões do Movimento Sem Terra durante o governo Lula e há uma grande preocupação dos nossos telespectadores em relação a isso. Quais são as políticas que estão sendo adotadas para evitar conflitos no campo, a perda de paz, no final das contas? Olha, eu presenciei já em reuniões ministerial o presidente Lula pedindo ao ministro Paulo Teixeira, que está sobre a sua governança, o INCRA, o que ele está chamando de uma prateleira de terras para a reforma agrária, para ter o que ofertar, terras públicas. Porque veja, quando eu falo que eu defendo o direito de propriedade e defendo para todos, é para quem tem e para quem não tem. Quem tem que ter a segurança jurídica. Não dá para ser a favor de A em detrimento de B. Tirar de quem já tem para dar para quem não tem. Isso não faz sentido. Ainda num país continental como o nosso, que há muitas terras públicas disponíveis e não precisa ser isso feito através de invasões, de inseguranças, de conflito. E o presidente Lula vem dizendo isso reiteradamente. Por isso ele quer esse pacote de áreas disponíveis para negociar com os movimentos sociais e fazer uma reforma agrária justa, legítima, com investimentos e trazendo tranquilidade no campo, para os dois lados. Muito bem. Ministro, eu não posso deixar de voltar em um tema que a gente abordou, até porque talvez eu tenha sido indelicada e não deixado o senhor trazer a ideia completa. Quando o senhor questionou o início da validade da lei antidesmatamento na Europa, que eu disse que seria dezembro de 2024, o senhor disse que parece que foi prorrogado? É porque, de repente, o senhor, enquanto governo, recebeu uma sinalização de que será prorrogada? A União Europeia já vê dificuldade na imposição dessa lei e revendo os prazos. Isso foi uma posição da União Europeia com o governo? Já tem se ainda não está oficial, mas já tem, isso já está circulando. Então quer dizer que essa lei pode não entrar em vigor em 2024? Em 31 de dezembro de 2024. Porque houve um contato com o governo? Houve contato. Muito bem, então a gente vai se adaptando a tudo isso. Ministro, o tempo é seu para o último recado para a nossa audiência. Olha, primeiro agradecer a oportunidade, é a primeira vez como ministro que estou aqui, a gente se falava tanto antes, né? Há muitos anos aí, quando a gente se conhece já, desde o tempo de AproSoja, uma honra falar com você. Obrigada, ministro. Dizer que assisto sempre você nas redes sociais, adoro saber qual que é o destaque do dia, você vai contando os destaques do dia, eu fico também antenado e bem posicionado com suas posições. Agradecer a oportunidade dos telespectadores que nos assistem, é uma honra e uma oportunidade de prestar conta do nosso trabalho, receber perguntas, deixar
e, por obrigação, os nossos produtores e produtoras bem informados. Muito obrigada, ministro, pela presença. Agora sim, né, presencialmente nos estúdios da Jovem Pan, e fica aberto aqui o espaço para que o senhor possa voltar mais vezes e trazer com transparência todas essas posições do que está sendo feito no governo, porque a nossa audiência, ela é bastante crítica, mas também é muito atenta a esses movimentos que podem favorecer o crescimento do agro. O senhor é muito bem-vindo, volte mais vezes. Eu que agradeço. Muito bem, a gente fica por aqui e agora eu tenho um recado para você. Cafeicultor, prepare-se para uma revolução no controle de daninhas com o Falcon, o herbicida pré-emergente da Ihara, que se tornou a ferramenta-chave no manejo de capim-colchão, capim amargoso, trapoeraba, entre tantas outras daninhas. Com maior espectro de controle e seletividade, maior período de controle, ou seja, lavoura no limpo por mais tempo, e vigor, proporcionando pleno desenvolvimento da planta desde a raiz. Falcon se destaca como a melhor escolha para o seu cafezal. Imagine um cafezal protegido antes mesmo de as daninhas surgirem. Falcon é um herbicida pré-emergente, garantindo uma barreira protetora que preserva a produtividade. Acesse o QR Code na tela ou visite ihara.com.br para saber mais sobre Falcon, o herbicida da Ihara. Muito bem, o Hora H do Agro de hoje fica por aqui. Obrigada pela companhia. Até a próxima semana. Tchau. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Oferecimento Ihara. Agricultura é a nossa vida. Ihara. Consórcio Nacional Valtra. Seu sucesso em nossos planos. Realização Jovem Pan News.